Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório Zal. Estou aqui no canal novamente para a gente dar uma conversada sobre a carteira de fundos imobiliários recomendada pelos analistas da XP Investimentos para o mês de maio. Então, acho que o primeiro ponto é a gente falar do panorama. O panorama segue basicamente o mesmo. Covid-19 dominando aí todo o noticiário, e não só na esfera econômica, porém gerando muita instabilidade, que acho aí que é a palavra de ordem, é a palavra que a gente mais ouve quando a gente lê qualquer relatório de projeção econômica. É instabilidade e imprevisibilidade. Afinal de contas, ninguém sabe qual vai ser o efeito real que o lockdown vai ter na economia. Ele pode ser pior do que a gente espera ou até mesmo um pouco mais ameno, a depender principalmente de como a curva pandêmica vai se comportar e do tempo aí que os bloqueios vão durar nos principais estados, nas principais cidades do país. Outra coisa que a gente. Outra notícia que impacta bastante é com relação à taxa básica de juros, né? Tivemos aí reunião do Copom e tivemos uma redução que jogou a taxa básica de juros no Brasil para 3% ao ano, sendo que deixaram a porta aberta para um novo corte da mesma magnitude, a depender do cenário econômico. Então, não temos muita certeza se haverão novos cortes, mas o que temos para hoje é uma taxa de 3% ao ano. O que, se for mantido estável, né, se isso não fizer a curva de longo prazo dos juros disparar, pode ser bastante benéfico para os fundos de investimento imobiliário. Bom, então tivemos aí no mês de abril uma recuperação também moderada. O mês de março teve uma queda de aproximadamente 16% no IFIX e tivemos uma recuperação parcial de 5% nesse mês de abril. Então aí, iniciando uma recuperação, se vai ser uma recuperação em V, onde o mercado vai voltar em linha reta, ou se vai ser uma recuperação um pouco mais prolongada, só o tempo vai nos dizer. Acho aí que a única certeza que podemos ter é que teremos muita volatilidade ao longo aí dos próximos meses, até que as coisas comecem a tomar corpo, né, e se tornarem um pouco mais previsíveis. Na opinião dos analistas da XP, o segmento de fundos imobiliários mais afetado vai ser o da parte de shopping centers e hotéis. Basicamente, aí, motivos óbvios, né? Foram os primeiros a serem fechados durante o lockdown e provavelmente vão ser aqueles que vão levar mais tempo para serem reabertos. E os segmentos como lajes corporativas e galpões logísticos devem ter menos impacto no curto prazo. E a gente já vai entrar no detalhe mais à frente. Isso daqui então, tá, gente? É o Ibovespa contra o IFIX contra o CDI no resultado acumulado. Falando agora do IFIX contra a carteira recomendada da XP tem como objetivo superar o IFIX no médio e longo prazo. A gente teve um mês de uma queda de 3 pontos. Aliás, a carteira recomendada apresentou a performance de 3,6 contra 4,4% do IFIX. Então, teve uma alta inferior à alta do IFIX no mês. Basicamente, pelas mudanças que foram efetuadas ao longo aí do mês passado, né? Apesar dessa performance ter sido inferior aí no mês de abril, a gente acompanha aí que no horizonte de 12 meses, enquanto a carteira da XP apresenta uma alta de 19,2, o IFIX está aí com uma alta de 3,8. Então, IFIX rodando abaixo do CDI e a carteira da XP com um resultado bastante superior nessa janela. Entre os fundos imobiliários da carteira de abril, a gente teve o CPTS 11B, o RBRF e o HGLG 11 com uma forte performance positiva, enquanto o lado negativo foi dominado aí pelo SDI 11 e pelo RBR 11. Então aqui nós temos o resultado histórico de todos os indicadores, né? Então a carteira recomendada da XP teve uma performance de 19,6 e dividendos, né? Proventos na ordem de 6,73% ao ano. Então, mesmo os proventos da carteira foram superiores à valorização tanto do CDI quanto do IFIX. Bom, e aqui nós temos os pesos da nova carteira recomendada, né? Primeiro, começando pelos fundos de recebíveis. Esses fundos atualmente contam com 37,5% da carteira. Para quem não sabe, fundos de recebíveis são fundos que não compram ativos reais, né? Eles não compram tijolo, eles compram basicamente títulos de crédito, né? Títulos de renda fixa lastreados no setor imobiliário.
qual a ideia da gente falar de fundos de recebíveis? Basicamente, se tu comprar fundo de recebível de boa qualidade, ou seja, que os títulos de crédito sejam honrados, que não tenha nenhum default, esses títulos eles vão sofrer teoricamente nenhuma ou muito pouco impacto na sua distribuição. Os que mais vão sofrer vão ser os fundos que compram recebíveis pós-fixados majoritariamente, só que comparado com os fundos de tijolo, né, que vão ter que renegociar aluguel, eventualmente ter algum tipo de inadimplência, contanto que não haja nenhum default, a receita, né, os recebíveis, eles permanecem muito estáveis e isso acaba dando muita sustentabilidade nos preços ou até alavancando muito rapidamente no curto prazo os fundos de recebíveis. Então, hoje, nesse cenário de cautela, eles representam aí quase 40% da recomendação da carteira da XP. O segundo maior peso é o setor de ativos logísticos, né? Então, é um tipo de ativo que geralmente tem um contrato atípico, um contrato mais longo e também levando em conta a situação atual, o consumo via e-commerce ele segue crescendo, né? Eu acho que é um dos setores aí que conseguiu crescer no meio dessa questão pandêmica para muitas empresas. Então, levando em conta o perfil do ativo, ativos logísticos que podem se mostrar mais resilientes devido à importância estratégica desse tipo de imóvel para as empresas e ao tipo de contrato que é estabelecido, representa 30%. Temos 10% da carteira no setor de shopping, sempre lembrando que os preços foram muito pressionados, o que é uma oportunidade de compra, é interessante para o investidor ter esse tipo de exposição, mas lembrando que a volatilidade vai ser mais forte nesse setor e que ele pode passar por um período aí sem distribuição de proventos ou distribuindo muito pouco. Ainda na linha de proteção de carteira, temos os fundos híbridos com 10%, visando mitigar o risco. Lajes corporativas com 7,5% da carteira. É um setor bastante nobre da economia, né? Porque a gente está falando de ativos imobiliários que têm uma maior dificuldade de reposição e geralmente são ativos imobiliários interessantes, porém já estão bem precificados. E por fim, né, 5% da carteira em fundo de fundos, buscando explorar eventuais ineficiências do mercado com uma gestão profissional. Então, basicamente, essa é a distribuição macro da carteira. Em termos de movimentações, o que a gente teve foi a entrada do CSHG Renda Urbana, né, que é o HGRU11, a ideia de fazer esse tipo de mudança. Primeiro ponto, falando do HGRU, é que basicamente a carteira dele é composta por supermercados, que são um setor que está se beneficiando, né? Então é consumo básico e muitos supermercados, inclusive, num primeiro momento, estão apresentando aí retornos bastante superiores, né? Vendas bastante superiores à média. E tem uma outra parte da carteira que é significativa, que é do setor educacional, porém, apesar de ser um setor que vai ser impactado pela questão do coronavírus, né? O fundo imobiliário ele só aluga para grandes nomes, então são empresas capitalizadas, tem aqui Dux, Anima, Laureate, então são empresas que dificilmente teriam problemas de liquidez e que possivelmente conseguiriam arcar com o pagamento dos seus aluguéis, mesmo nesse cenário de quarentena. Então, levando em conta o perfil dos inquilinos e até mesmo o perfil dos contratos, né, que é uma boa parte são atípicos, XP recomendou compra de HGRU11. Na saída, o que a gente teve foi aí o fundo HGLG11, né? Então, ativo de logística, um dos maiores fundos de logística do Brasil, sem dúvidas. Basicamente, a ideia de sair do HGLG não é nenhuma deterioração no ativo em si, mas simplesmente porque o fundo teve uma valorização de 10% no mês de abril e poderia ser interessante efetuar a troca. Então, não é nenhum problema, é sair de um ativo que teoricamente já se apreciou bem para entrar em um que tem uma possibilidade maior. Sair de HGLG e entrar em HGRU11. Se eu for pegar aqui, então, a distribuição por peso, temos 5% da carteira em RBRF11, basicamente, que é um fundo de fundos. Temos 10% em RBRR11, que na verdade é um fundo de recebíveis. Temos 10% da carteira em CPTS11B,
que fundos recebíveis também, 17,5% em Knip 11, 20% em XPLG 11, 10% em SDI 11, 10% em XPMR 11, 7,5% em HGRE 11 e 10% da carteira, que foi a última troca, em HGRU 11. Para os investidores que não podem comprar cotas de fundos destinados para investidores qualificados, que no caso HGCR, serve como alternativa aí o Knip 11. Perfeito, pessoal? Então, basicamente, essa daí é a carteira para o mês de maio em fundos imobiliários da XP Investimentos. Perfeito? Se vocês quiserem ter acesso a esse relatório, basta vocês entrarem aqui no site da ZAL e clicar em relatórios grátis. A partir do momento que vocês clicam aqui, vocês vão ser redirecionados para essa página onde vocês escolhem aqui fundos de investimento. Clicando aqui em fundos de investimento, vai pedir o nome, o WhatsApp e o melhor e-mail de vocês. E a partir desse momento, desse rápido cadastro, vocês vão poder ter acesso, sendo que os relatórios são atualizados aí diariamente pela nossa equipe. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações para receber sempre que a gente subir um vídeo novo e de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!